Olha, ganhar um brinde que, na verdade, é uma assinatura de revista, receber uma mensagem no celular e acabar pagando por ela. Muita gente pode deixar esses casos para lá, mas eles, na verdade, são golpes. Vamos voltar a falar com Marco Aurélio Melo. Marcos, esse golpe é comum aqui no estado? E como é comum, Lenilda, não só aqui no estado, né, mas em todo o país, acontece com uma frequência incrível. E esse é o assunto da coluna Conheça Seus Direitos de hoje. Quem fala pra gente é Rodrigo Cunha, que já está aqui ao meu lado. Bom dia, Rodrigo. Como proceder, então, diante de uma situação como essa? Bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos. É justamente nesse período natalino que aumenta a quantidade de golpes dados aos consumidores. Então, os criminosos se aproveitam justamente do 13º para tentar tirar vantagem e ganhar um dinheiro fácil. Um dos golpes que mais acontece nessa época é justamente o envio de mensagens ao consumidor informando que ele ganhou desde carro, motos, ao mais comum que é uma TV de plasma, e informando que esse prêmio está em São Paulo. Então, para ele resgatar esse prêmio, é necessário apenas que ele faça o depósito do frete. E o consumidor, agindo de boa fé, convencido pelaquela mensagem que lhe é passada, acaba depositando um valor e nunca mais ele tem esse dinheiro de volta. Como também, como foi mencionado pela Lenilda, e acontece isso durante todo o ano, o consumidor ele é abordado em diversas situações, em shoppings, aeroportos, rodoviárias, por pessoas informando que tem um brinde, uma revista para ele receber naquele momento e que é necessário apenas que ele preencha um formulário. Então, mal sabe ele que esse formulário é a assinatura de um contrato e após esse brinde inicial, todo mês passa a receber uma cobrança em sua casa e a revista. E ele não consegue cancelar. Então, pelo fato de ter assinado esse contrato, que é um formulário. Então, essas situações cada vez mais são frequentes. É importante também dizer que o consumidor, se ele contratou de uma forma que não foi transparente, a empresa não agiu de boa fé, ele tem direitos e pode cancelar o contrato, inclusive pedir de volta tudo aquilo que foi pago indevidamente. Agora, Rodrigo, muitas dessas mensagens, falando especificamente das mensagens de celular, geralmente eles se utilizam até de personalidades artísticas, de programas de auditório, programas de televisão, para tentar enganar esse consumidor, né? É verdade. Inclusive, pelas ligações telefônicas, se consegue passar uma segurança, uma confiança às pessoas, tanto se utilizando de personagens conhecidos do grande público, como também, muitas vezes, simulando situações de escritório, simulando situações para digitar de forma eletrônica, de menu eletrônico, quando não existe, são sistemas frajutos, para que justamente passe a segurança ao consumidor e seja mais fácil enganar. No caso, então, o melhor a fazer é desconfiar, não atender esse tipo de chamado, nem ligação, muito menos quando é abordado num aeroporto. A principal dica é justamente desconfiar de tudo que é vantagem excessiva. Desconfiar também daquelas situações em que pede depósito antecipado, como também é normal você encontrar em classificados em jornais, de empresas oferecendo crédito fácil, financiamento sem consulta SPC, sem o Serasa, e essas situações, na grande maioria das vezes, é um golpe. Por quê? Porque até em alguns casos se consegue limpar o nome da pessoa, tendo em vista que quando você faz um acordo com a empresa, na primeira parcela o seu nome é retirado, mas que a dívida permanece com o saldo restante. Então, naquele primeiro momento, quando o consumidor realmente identifica essa situação, ele vê que o seu nome foi retirado, mas que posteriormente, como não há o pagamento das outras parcelas, o consumidor volta a ser inserido nesses cadastros. Então, é importante o consumidor sempre desconfiar. Lembrando que aqui não é só a pessoa física, as pessoas jurídicas também cada vez mais estão sendo vítimas, principalmente de golpes de listas telefônicas, onde empresas ligam dizendo que para uma atualização cadastral solicitar algumas informações para anunciar aquela empresa em determinado site, em determinada lista telefônica, e que depois também chegam as cobranças por esses serviços que não foram solicitados pelo consumidor e que eram colocados como sendo gratuitos. Golpe também que acontece, chega muita mensagem através do e-mail, né, pedindo para solicitando informações, basta preencher um formulário, basta passar alguns dados, que aí você ganha um brinde. Também se deve desconfiar, além de que pode ter um vírus instalado ali, né? Todos os e-mails o consumidor tem que ter segurança da origem dele. Por exemplo, e-mails recebidos de lojas, dá preferência de entrar no próprio navegador e acessar o site da loja, porque muitas vezes ao clicar naquele e-mail, você é remetido a um site virtual que simula o site real de uma empresa verdadeira, mas que ali é só uma fachada. Então, os golpistas utilizam para
conseguir número do cartão de crédito, dados pessoais, e esse produto nunca vai chegar à casa do consumidor. São muitas vezes idênticos aos reais, mas que é apenas de fachada. Por isso é importante o consumidor sempre digitar no navegador o endereço que quer visitar. Agora, Rodrigo, como provar então, por exemplo, só a mensagem em si que recebeu no celular é uma prova, já serve de base para se abrir um processo? Sim, a mensagem ela já é uma prova do contato feito com o consumidor. O consumidor também pode se cercar do máximo de seguranças. Eu aqui não poderia até orientar o consumidor a pedir um telefone fixo e ligar para esse local para confirmar, mas muitas vezes isso é informado, é dado um número fixo para que o consumidor ligue para confirmar alguns dados, e esses dados são confirmados, mas só que já é uma outra estrutura que se tem por trás justamente para reforçar esse golpe. Então o consumidor deve cercar do máximo de segurança todos os e-mails que forem trocados e procurar o PROCON, inclusive preventivamente, para saber se aquele caso ele é habitualmente considerado como sendo um golpe. Então nessas condições o PROCON tem uma estrutura preparada para prestar essas informações. E vale lembrar também que nunca, né, nas centrais de atendimento realmente das empresas, elas pedem para se passar senhas, por exemplo, senha de cartão ou qualquer tipo de senha. Mas muitas vezes o consumidor ele se prevalece, ou os golpistas se prevalecem justamente da ignorância do consumidor, das pessoas idosas e simulam situações, como por exemplo, você falando de telefone, simulam ser um gerente do banco, dão informações precisas das pessoas, informam que tem, por exemplo, mais recente, que está acontecendo muito no PROCON, ações da antiga Telemar para o consumidor receber. Então é necessário apenas que ele informe alguns dados e simulam esses menus eletrônicos e o consumidor digita pensando que está digitando de forma para o sistema confiável, mas na verdade é uma forma de pegar esses dados e fazer um golpe ainda maior. Ok, Rodrigo, muito obrigado então mais uma vez por seus esclarecimentos. Até a próxima semana com mais um assunto aqui na coluna Conheça Seus Direitos. Portanto, é preciso tomar muito cuidado, desconfiar sempre, como disse o Rodrigo, dessas vantagens que são apresentadas. Receber uma mensagem, questiona o seguinte, é uma mensagem no celular dizendo, você ganhou alguma coisa do programa X, da emissora tal. Se você não participou, se você não ligou para lá para se cadastrar, se você não está participando dessa promoção, como é que você ganhou? Então, tem mais que desconfiar, não caia nessa, porque esses brindes, essas vantagens, como ficou claro, escondem golpe e vai dar muita dor de cabeça. Voltamos aos estúdios do Jornal da Paz de Sara amanhã.